Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no quarto domingo da Quaresma, domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo da Alegria. Tem uma parte na Bíblia, várias partes na Bíblia que diz assim: a alegria do Senhor é a minha força. Vamos falar juntos? Alegria do Senhor. A palavra, o Domingo da Alegria, que é lautare, que vem do latim, que significa alegre-te. Ela é inspirada na antífona da entrada da missa, Mas aqui, essas palavras, elas são cheias de evangelização. A primeira leitura, 1 Samuel 16, do 1, vamos até o 13, Lê tudo. Que Deus diz assim: não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Que coisa bonita! Deus, Ele não julga o livro pela capa. Deus olha o coração do ser humano. Não julgo segundo os critérios do homem, Mas ali Jessé tinha 7 filhos, e o Senhor queria, porque Deus tinha mostrado que um dos filhos de Jessé ia ser ungido do Senhor. E Jessé apresentou os filhos, E o Senhor disse assim: não é nenhum deles. Você tem mais filho? Tenho. Cadê? Tá lá no pasto. Então, tá lá. É o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não sentaremos à mesa enquanto ele chegar. E o Senhor disse: levanta-te, quando apresentaram esse filho mais novo, unge, é este. Você já observou que nós julgamos as pessoas pela aparência? Você já observou como que nós católicos queremos, às vezes, o ser humano em si quer um lugar de destaque? Aqui, quantos filhos, quantas filhas, depois de crescido, eles dizem: o meu pai, a minha mãe tinha preferência. Eu nunca estudei, eu sempre fui a ovelha negra da família. Parece que papai, parece que mamãe, porque eu dava muito trabalho, não gostava de mim. Muitos meus irmãos, muito minhas irmãs. Então aqui nós vemos Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto. Nessa leitura nós podemos ver, irmãos e irmãs, que Deus tem critérios diferentes, critérios humanos, e sua lógica nem sempre coincide com a nossa. Eu quero ler a primeira leitura lá na missa com o bispo. Vocês acham que isso acontece? Sim ou não? Eu quero ser visto, meus irmãos, minhas irmãs, pelas pessoas. Uma vez o Barnabé, isso lá, o antigo Barnabé, ele estava no aeroporto e na frente dele tinha um homem filmando.
E o homem estava filmando, o homem ia para a direita, ele também ia para a direita. E o homem estava filmando. O homem ia para a esquerda, ele ia também para a esquerda. Ia para o lado de lá, ele ia para o lado de cá. Aí ele chegou para o homem e falou assim: mas você quer que eu saia de que jeito? Aí quem estava filmando falou assim: eu quero que você saia da frente do governador. Às vezes, meus irmãos, o homem queria filmar o governador que estava atrás do Barnabé. Às vezes nós atrapalhamos as pessoas a olharem para Cristo. Eu ir lá na igreja, aquele moço da cabeça branca, vocês conhecem ele? Nós atrapalhamos as pessoas de olhar para o Cristo. Às vezes nós estamos na frente do Cristo, as pessoas querem ver o Cristo, e a gente diz assim: você quer sair de que jeito? Quero eu, diz que você sai da frente, deixa as pessoas me olharem. E aqui, meus irmãos, Deus não vê como o homem. O homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. É preciso entrar na lógica de Deus e aprender a ver além das aparências, da roupa que a pessoa veste, do currículo profissional, acadêmico. É preciso aprender a ver com o coração e descobrir a riqueza que esconde por trás daqueles que parecem insignificantes e sem pretensões. É preciso, sobretudo, aprender a respeitar a dignidade de cada homem e de cada mulher, mesmo quando não parecem pessoas ou importantes ou pessoas influentes. Como que nós, às vezes, fazemos isso? Olha só, coisinha simples. Você vai num encontro de igreja, seu Zé, Dona Maria, sentadinho lá, não tem nenhuma atividade na igreja. Ninguém quer tirar uma foto com seu Zé e com a Dona Maria. Mas chega alguém de destaque, um padre famoso, um pregador famoso, um bispo. Ele vai lá, pega o celular e tira uma selfie, hein? Seu Zé, Dona Maria, ninguém nem tira foto com eles. Pessoas simples. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como que nós queremos estar do lado de pessoas influentes? Eu trabalhava numa loja lá em São Gabriel da Palha, e essa loja mexia com internet. Aí alguém ligou para lá, eu disse: bom dia, bom dia, a minha internet não está funcionando. Sim, o senhor tem que ligar para o 10331. Aí essa pessoa falou assim: mas é fulano de tal, falou o sobrenome. Sim, é 10331. Às vezes as pessoas acham que o sobrenome dele é tudo. Às vezes as pessoas acham que o cargo que ele tem dentro da igreja é tudo. Jesus diz também no Evangelho: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. O que nos leva no céu não é cargos dentro da igreja. O que nos leva no céu é fazer a vontade de Deus. O Salmo 22. Um dia desse nós estávamos rezando para uma pessoa, uma depressão muito forte. Só quem já passou para a depressão sabe a dor na alma que é a depressão, né? Quem tem alguém na casa, alguém já passou, sabe.
E quem levou esse filho foi o pai. Não aguentava mais de ver o filho sofrer. E lá nós rezamos por ele. Nós fazemos 4 sessões, né? Na segunda, o pai foi, mas o filho não foi. Ele disse assim, ele não consegue se levantar, não consegue sair, nem para pedir emprego. Aí eu disse para o pai, a sua oração, ela tem mais poder do que a minha e do que essa pessoa. Até mesmo mais do que qualquer padre, do que qualquer pastor, até mesmo do papa. Porque o filho saiu da gente, não é? Quem quer melhor qualidade de vida para o filho e para a filha do que o pai, do que a mãe? Só Deus. E eu peguei o Salmo 22 e disse assim, em algumas Bíblias é o 23, né? Aquele do bom pastor, o Senhor é o bom pastor. Falei, você vai fazer uma novena com o Salmo 22. Vai ler em voz alta, mesmo que estivesse sentado lá, dormindo, deitado, você vai ler em voz alta, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em verdes prados me faz caminhar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma, pelo caminho, né? Ainda que eu atravessasse o vale escuro, aí entra a depressão, o vale escuro, mas o pastor está na frente. O senhor vai fazer uma novena, combinado? Combinado. Voltou quarta-feira, e aí? O senhor fez? Fiz. Ele já está trabalhando, conseguiu emprego. Vamos aplaudir a Deus? Irmãos, irmãs, passa essa novena para as outras pessoas. Esse salmo é poderoso. Esse menino é um homem já, tinha perdido. A depressão, ela é uma enfermidade, é uma doença, e ela precisa muito do apoio da família. Nada de falar é falta de serviço, falta de Deus, não. E esse rapaz está trabalhando, mas continua a novena. O pai, a mãe, continua a novena. Ainda eu disse assim, você reza o salmo, estende a mão para ele, abençoa, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria. O cara está trabalhando. O Evangelho, eu li mais curto, né? Mas é o Evangelho de 1 a 41. E aqui eles perguntam, mestre, quem é que pecou para esse rapaz nascer cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, isso não tem nada a ver com os pecados dos seus pais, mas aconteceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. De acordo com a teologia da época, o sofrimento sempre era resultado do pecado de alguém. Como vocês conhecem, né? A minha família, aqui em cima tem a família da Augusta, minha tia, aonde tem Eliana com os 3 filhos deficientes visuais, o Magno, o Marco que morreu, agora a Márcia. E às vezes as pessoas perguntam, porque em toda a família, entre Colatina, Vitória e Santa Teresa, dá mais ou menos mais de 30 pessoas deficientes visuais. Eu não corro risco porque eram 10 filhos e a maioria eram mulheres, e quem passa essa enfermidade é a mulher. E dentro desses 10 filhos tinha 2 irmãos, né? Então meu pai podia até ficar cego, mas os filhos deles, que sou eu e meus 2 irmãos, não ficamos cegos. Mas ontem achei uma coisa interessante.
que eu estava fazendo uma caminhada. Depois da caminhada encontrei o Eliseu, que também recentemente ficou cego. E eu gritei: Eliseu! E ele fez isso aqui, ó. Também não enxerga, só vê o vulto. Ele fez isso. Aí eu fui lá: Eliseu, é o Eudes. Ô Eudes, te conheço. E conversei com Eliseu, sentamos ali, e ele disse uma coisa depois que eu saí: Eudes, eu não te vejo com os olhos, eu te vejo com os ouvidos. Assim, irmãos e irmãs, é a maioria, o Dário, que muitos de vocês conhecem, né? Estamos lá na missa, lá na catedral, sento do lado dele, ele fica olhando para mim, né? Fica olhando para saber quem é, e eu falo: Tinelli. Aí ele ri, e ele só fala: eu desconfiei. Então olha só, do lado, mas anda para cima e para baixo, não deixou a enfermidade, fez uma faculdade, hoje é reconhecido profissionalmente, muito deles, né? A gente vê os filhos da Eliana aqui também. Mas, meus irmãos, na teologia daquela época, o sofrimento era sempre um resultado do pecado. Por isso os discípulos estavam preocupados em saber se foi o cego que pecou ou se foram seus pais. E Jesus nega qualquer relação entre o pecado e o sofrimento. Santo Agostinho dizia assim: Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. Precisamos entender que Deus usa as ferramentas do diabo para nos alcançar, para nos disciplinar diante da dor do homem, e se torna vulnerável, perde o controle das suas emoções. Então, o sofrimento são podas de Deus para a nossa conversão. Um dia desse eu ouvi de uma amiga minha, em que um parente dela foi assassinado dentro de um bordel aqui em Colatina. E ela dizia assim: Eudes, engraçado, foi preciso essa pessoa da minha família morrer para todo mundo ir para a igreja. Então, os sofrimentos são podas de Deus para a nossa conversão. Nos momentos de sofrimento, nós devemos nos voltar para Deus. No sofrimento, lembre-se de Deus. Todos nós passaremos por momentos difíceis no decorrer dos nossos dias aqui na terra. Mas precisamos, meus irmãos, nos aproximar de Deus. Parece que Deus não escuta. Tem uma música muito linda, né? Diz assim a letra: parece que Deus não escuta o meu lamento. E às vezes tu pensas em abandonar a cruz. Aí continua a música: saiba que Deus tem olhado o seu sofrimento. O seu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao seu lado a todo tempo. Na hora da angústia, na hora da dor, saibas, não há provação que dure para sempre. Amém. Meus irmãos, está passando pela dor o Lázaro, né? O irmão Lázaro, aquele cantor. Estou passando pela prova. Você está passando pela prova? Talvez você ache que o seu lamento não chegou ao trono, ao coração de Jesus. Saiba que Deus tem estado ao seu lado a todo tempo, na hora da angústia, na hora da dor. E outra coisa, a provação, não há provação que dure para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.